Pessoal, o dia que eu fui fazer o lançamento do meu livro em 2021, era um dia assim que eu tava muito eufórico, né? Me sentindo muito assim, né? E eu fiquei com uma frase na minha cabeça, né, que eu tinha escutado aquela semana, muito importante. Eu coloquei isso no meu coração, né? Eu anotei no papel, coloquei na parede e isso foi muito importante para aquele momento, né? Porque às vezes assim, realmente assim, não é qualquer pessoa que escreve um livro, né? Que a gente tem esse trabalho todo. É algo dá bastante trabalho, né? Você precisa de muita determinação, todo um planejamento. E assim, mas isso eu não fiz sozinho, né? Na verdade, foi todo um trabalho assim que Deus me deu essa força para eu conseguir concluir, né? E assim, essa frase que eu fiquei na cabeça é uma frase assim, né? Grandeza diante dos homens não é grandeza diante de Deus. Então, eu saí lá pro evento, né, para fazer a divulgação do livro, o primeiro dia. Então, tá, tinha uma galera assim muito legal, toda a família, amigos, né? Pessoas que eu trabalhei, pessoas de vários estágios diferentes da minha vida, né? Então eu estava muito eufórico. E eu coloquei essa frase no meu coração, né? Então, grandeza diante dos homens não é grandeza diante de Deus. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente precisa de muita humildade em momentos que a gente está passando, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma outra frase que eu achei interessante que eu vi esses dias, assim, né? A gente tem que tomar cuidado quando os nossos pés, eles não tocam mais o chão. Então, assim, às vezes a gente está vivendo um momento de muito êxtase, né? De repente financeiro, profissional, ou começou um relacionamento novo. Então, às vezes a gente se sente assim, né? Muito. Então a gente tem que ter esse equilíbrio emocional também nesses dias de não só nos dias difíceis, né, mas nos dias que a gente está muito exaltado. Um dia eu até ouvi uma pessoa falando algo que eu achei bem interessante também, assim. Quando a gente está muito triste, a gente tem que manter o equilíbrio emocional. E quando a gente está muito feliz também, a gente tem que manter esse equilíbrio emocional. Porque isso nos ajuda a manter ali equilibrado nos dias difíceis e nos dias que nós estamos alegres. Porque às vezes a gente está muito alegre também, né? A gente fica muito exaltado, e às vezes a gente faz uma brincadeira, acaba ofendendo alguém, faz uma piadinha, alguma coisa aqui. Então a gente tem que controlar ali o nosso ânimo, né? As coisas que a gente tá ali, aquela alegria e tal, tomar um pouco de, se blindar um pouco disso também. Então é assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? É, assim, essa coisa da quando a gente está muito triste também, né? Que eu falei. Então assim, você está muito triste também, procura manter esse equilíbrio e ficar um pouco mais quieto, não ficar compartilhando as notícias, aquilo que você está sentindo de ruim com as pessoas, com muitas pessoas, ou nas redes sociais, né? Isso não, ninguém vai te ajudar. Assim, geralmente as pessoas elas não estão muito aí para que a gente está sentindo, né? As pessoas vivem na sua própria correria, no seu próprio mundo e dificilmente a pessoa vai parar para te ouvir, a não ser que seja um amigo, uma pessoa da família muito próxima que vai querer parar para te ouvir, né? Então, mantenha esse equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante nos dias que você estiver vivendo, tanto quando estiver muito exaltado ou quando estiver muito triste, né? Então, a gente mantendo esse equilíbrio, a gente ajuda a gente ir tocando a vida assim com mais calma, mais sabedoria, tá? Quando a gente fala assim dessa coisa de ser, ser grande, é, desculpa, grandeza diante dos homens não é grandeza diante de Deus, veio até uma passagem em Tessalonicenses, né, 1:12, que fala assim, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante a gente reconhecer que nós não somos nós que vencemos, né? É Deus que habita em nós e que dá essa vitória que nós tanto buscamos, né? Então a gente tem que reconhecer que não somos nós que escrevemos livros, não somos nós que fazemos grandes projetos, não somos nós que nos formamos, né? É assim, Deus ele trabalha na nossa vida e para que a gente tenha vitória. E você tem que lutar muito por essa vitória mesmo, sabe? Buscar ser uma pessoa vencedora em todas as áreas da sua vida, familiar, buscar você ser realmente uma pessoa vencedora, mas sempre põe os pés no chão e reconheça que Deus que faz a gente batalhar, Ele que dá essa força para a gente vencer cada dia, cada passo. Então, a grande vitória vem de Deus. E a gente sempre tem que exaltar o seu nome com muita alegria, que Ele é a pessoa que nos dá essa força, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço
dá um like aí nesse canal, compartilha, se inscreva também, coloque um comentário e te agradeço muito aí por ter assistido o vídeo inteiro. Um grande abraço, valeu!